a defesa da livre concorrência no Brasil. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, o doutor Fernando Furlan. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Doutor Furlan, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente dos casos pontuais. Primeiro, o que aconteceu com a multa grande cobrada da Ambev, que é o resultado da fusão Brahma-Antártica, e também falasse um pouquinho da Nestlé Garoto, porque vive se queixando de que já construiu uma realidade, é aquele que a gente comentou no início do programa, construiu uma realidade e aí teve que parar na justiça, e tem o CAD e a justiça, e como é que vai fazer esse entendimento, amarrar essas três pontas aí? Vamos lá. Ambev, como você citou, foi fruto da fusão Brahma e Antártica lá no ano 2000. O CAD aprovou essa operação com algumas restrições. Vários casos envolvendo a Ambev já passaram pelo CAD, alguns deles foram arquivados, outros houve decisão contrária à Ambev, etc. Mas digamos que depois dessa fusão, o mais relevante realmente foi julgado em 2009. Eu fui o relator desse caso como conselheiro, em que nós multamos a Ambev em 2% do seu faturamento por ela ter adotado um programa de fidelização dos postos de venda, de bares e restaurantes. O que a Ambev... Isso é antigo, né? Desde a época da Brahma, da Antártica, já praticava. Esse foi um processo que começou a ser investigado em 2003. Né? Elas adotavam um sistema de prêmios. Por cada garrafa vendida valia um ponto. E os pontos podiam ser trocados por prêmios. Telefone, televisão, motocicleta, DVD, enfim. Só que se provou na investigação que até aí não teria problema, né? Empresas aéreas têm programa de fidelização, mas se provou na investigação de que ela exigia que para os bares e restaurantes participarem desse programa e terem direito a esses prêmios, que no fundo equivaleriam a descontos no preço da cerveja, a Ambev exigia que os bares e restaurantes só vendessem exclusivamente não podia vender outra marca. Ambev. No máximo, elas permitiam 10% de cervejas que não fossem das marcas da Ambev. O CAD entendeu que isso, no longo prazo, significava o fechamento do mercado para os demais concorrentes, já que a Ambev tem 70% do mercado de cerveja. Então, ficou configurado um abuso do poder econômico da Ambev. A lei, o CAD, as autoridades não punem o poder econômico em si, mas sim o seu abuso. É o que está na nossa Constituição. A Ambev, obviamente, recorreu dessa decisão. O juiz, para suspender a decisão do CAD, exigiu que a Ambev garantisse o juiz, prestasse garantia ao juízo, e ela apresentou uma carta de fiança bancária no valor dessa multa. No caso Nestlé Garoto, eu não estava no CAD na época, foi julgado em 2005. Isso está na justiça, né? Houve uma decisão do juiz de primeira instância que decidiu por desconsiderar a decisão do CAD e considerou que aquela fusão, aquela operação estava aprovada automaticamente. E qual foi a decisão do CAD? O CAD decidiu reprovar a união da Nestlé com a Garoto. Sim. O juiz de primeiro grau decidiu contrariamente, dizendo que a operação deveria ser aprovada. Obviamente que o CAD recorreu ao Tribunal Regional Federal e lá está até hoje. Houve uma decisão do Tribunal Regional Federal dizendo ao CAD que o CAD rejulgasse o caso, né? As empresas não gostaram dessa decisão e recorreram. Então, hoje está em fase de embargos infringentes propostos pelas empresas lá no Tribunal Regional Federal. Então, isso é um caso que ainda tem duas instâncias possíveis, que é o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Então, não é um caso que se imagina que vá ter decisão final no curto prazo. Quer dizer, mas há o risco, então, da União ser desfeita, a depender da decisão da Justiça. Ainda corre-se o risco, sim, é uma possibilidade da União ser desfeita, dessa União ser desfeita. Lembro, esse foi o primeiro caso, aliás, por conta desse caso é que nós criamos o tal do APRO, Acordo de Preservação da Reversibilidade da Operação. Foi por conta desse caso que nós criamos essa figura. Então, nesse caso foi usado esse acordo.
Mas sim, ele pode ser, a decisão do CAD pode sim ser revertida. Na questão temporal, vamos imaginar que uma ação dessa demore 3, 4, 5 anos. Uma decisão que foi tomada há 4, 5 anos, ela não pode se configurar como uma decisão equivocada para o momento atual, por exemplo, no momento que grandes incorporações, a economia numa velocidade brutal, o Brasil se colocando com empresas multinacionais. Não fica uma decisão meio atemporal? Como é que se resolve esse problema? Sim, porque a nossa preocupação era o seguinte, se a decisão do TRF vingasse, ou seja, o CAD tem que rejulgar, como que nós vamos fazer para obedecer a essa decisão do tribunal? Nós vamos julgar com base nos fatos de 2005 já apurados ou com base nos fatos atuais? Esse é um grande desafio. Agora, a verdade é a seguinte, o CAD, quando toma uma decisão, ele não está tomando aquela decisão para afetar a empresa A ou a empresa B, ou porque ele não gosta do setor tal. O CAD toma uma decisão técnica. E a verdade é que, neste caso, a Nestlé, uma multinacional suíça, comprou uma empresa brasileira, que é a Garoto. Mas, no ponto de vista do CAD, se uma outra empresa, por exemplo, não presente no Brasil, vamos imaginar a Hershey, que é uma multinacional que agora está no Brasil, mas que à época, salvo engano, não estava. Se ela tivesse comprado a Garoto, não teria problema concorrencial algum, porque ela não estava presente no Brasil e não teria concentração. Né? Então, não é que a gente atua para evitar que os negócios sejam feitos. Não, a gente quer dar exatamente um ambiente de negócios saudáveis e que tenham efeitos positivos para o consumidor e para a concorrência, para o mercado como um todo. E no caso da Cutrale, como é que foi, hein? Do setor do suco de laranja. O setor de suco de laranja, há uma investigação de suposto cartel em andamento na Secretaria de Direito Econômico. Houve recursos ou ações propostas na Justiça para, por exemplo, negar o direito a que as autoridades de defesa da concorrência abrissem documentos que foram encontrados nas sedes das empresas numa operação de investigação que foi feita. E isso agora, recentemente, a Justiça já declarou que as autoridades podem ter acesso a essa documentação. E é isso que está acontecendo. A Secretaria de Direito Econômico está na fase de abertura desses documentos e análise desses documentos para chegar a uma decisão final. Se vai propor uma condenação ao CAD ou um arquivamento do processo. Essa é a fase atual. Saindo de produto e serviço, vamos para o espetáculo. O brasileiro corre o risco de ficar sem assistir partidas do Campeonato Brasileiro ou não? Como está esse imbróglio aí? Globo, Rede TV, grandes clubes e tal. Os grandes clubes brasileiros. Veja, se houver alguma recusa de contratação, isso é uma possível conduta anticoncorrencial. E aí nós vamos atuar. Né? Não temos notícia de nenhuma recusa de negociação. Imagino que nada leve a crer que o brasileiro vai ficar sem acesso ao Campeonato Brasileiro. O que a gente tem que ter muito cuidado é que o CAD, às vezes, pode-se imaginar que o CAD pode resolver tudo. Mas nós temos nossas limitações. Né? O CAD ele não pode se arvorar na condição de agência reguladora do futebol. Né? O que nós fizemos no caso do futebol brasileiro, eu vou explicar em rápidas palavras o que aconteceu. Houve uma denúncia de cidadãos em relação à forma de negociação dos contratos entre os clubes e as emissoras. E os pontos principais dessa denúncia eram a cláusula de preferência que a Globo tinha direito, ou seja, os clubes o Clube dos 13 negociava com as emissoras, tinha lá uma proposta vencedora, mas a Globo tinha sempre o direito de dizer, não, eu cubro. O que nós temos é que isso não era pró-concorrencial, não era bom para a concorrência. Né? Isso sempre dava o direito final à Globo de vencer. Então nós exigimos que isso fosse retirado dos contratos, essa cláusula de preferência, e isso foi feito. Foi retirado? Foi retirado. Outra coisa, nós exigimos também que a negociação dos direitos de transmissão fosse feita separadamente por mídia, ou seja, temos a TV aberta, a TV por assinatura, o pay-per-view, internet, celular. Essas são basicamente as 5 mídias de transmissão do jogo. Antes, elas podiam ser negociadas em conjunto, um pacote.
nós exigimos que não, que agora a negociação seja feita por mídia. Cada mídia, um contrato, cada mídia, uma negociação. Isso não significa que uma emissora não possa ganhar todas as mídias, mas ela vai ter que negociar separadamente. Isso que nós fizemos e acho que contribuímos bastante para a saudabilidade desse setor da economia. O que nós não podemos agora é dizer como o contrato deve ser feito ou regular a atividade das emissoras ou dos clubes. Nós não somos agência, na verdade não existe uma agência reguladora do futebol. O que nós podemos é atuar dentro das nossas limitações, que são as relativas à legislação de defesa da concorrência. Então, nós não podemos, por exemplo, nós estamos analisando agora os contratos que a Rede Globo fechou com os clubes. Nós vamos analisar cada um, estamos analisando cada um, para saber se dentro deles existem cláusulas que podem ser consideradas... TV aberta em todas as áreas? Todas as áreas. Houve quem perguntasse se é da jurisdição do CAD essa questão dos planos de saúde. O plano de saúde tem um preço que o médico considera muito baixo, aí começa a cobrar por fora. Aí o Conselho de Medicina disse, não, mas não pode cobrar por fora. Aí disse, então, só se houver a cobrança por fora da instituição jurídica, do hospital, da clínica e tal. Como é que o CAD observa esse movimento aí? Elivaldo, se você me permite, o que acontece? Essa foi uma decisão do secretário de Direito Econômico, da Secretaria de Direito Econômico, que determinou lá, adotou uma medida preventiva, ou seja, eles têm lá uma investigação e eles se convenceram, já havia evidências suficientes de que essa atitude era negativa para a concorrência, então eles tomaram uma decisão de proibir esse tipo de atuação. Eu tenho notícia de que as empresas, obviamente, recorreram à Justiça e o juiz aqui de Brasília determinou que essa medida adotada pela Secretaria deveria não mais subsistir. Ela estaria errada exatamente porque ele entendeu que médicos não são empresas e que, portanto, o CAD não pode se imiscuir nessa relação. Eu te peço permissão para não me aprofundar nisso, por quê? Porque eu já tenho notícia de que as empresas apresentaram um recurso ao CAD, além de terem ganhado na Justiça uma liminar, elas recorreram da decisão da Secretaria de Direito Econômico ao CAD. Então, nós ainda vamos ter que nos manifestar sobre o assunto e eu estaria adiantando uma posição que eu não decido sozinho. Nós somos um colegiado de 7 julgadores. Né? O que eu posso te dizer é, o CAD, a jurisprudência do CAD ao longo dos anos considera, e a própria lei fala isso, que a lei fala de agente econômico. Agente econômico não é só a empresa. O consumidor é um agente econômico, está de um lado da relação econômica. O profissional liberal também pode ser um agente econômico. Ele presta um serviço. Isso tem conotação econômica. Né? Isso atinge o consumidor. Então, eu posso dizer isso. Mas, além disso, infelizmente, não posso adiantar, porque nós estamos ainda com jurisdição sobre o assunto. Qual a relação que o CAD tem hoje com essas grandes agências, Anatel, ANEEL, que são serviços de largo consumo popular? Tem diálogo entre vocês? Como que isso se dá? Tem diálogo, a relação é boa, nós temos com algumas agências acordos de cooperação técnica. Eu recentemente recebi presidente de uma das grandes agências reguladoras, visitei alguns deles também logo que tomei posse. Enfim, a nossa relação é boa, a gente entende que tem que haver sim essa interação grande com o CAD e agências reguladoras, até porque setores regulados são regulados exatamente pelas características econômicas daquele setor. Também, né? Muito especializados e naturalmente oligopolistas. Né? Por quê? Porque eram setores que estavam na mão do Estado lá no passado e com as privatizações, como eles prestam serviços públicos, isso tem uma conotação muito importante para o cidadão consumidor. Um monopólio natural, né? É um oligopólio natural, são setores naturalmente oligopolizados. Portanto, como são oligopólios, não existem muitas empresas participando, o que traz uma tendência a haver, digamos, não que não haja rivalidade, mas uma tendência natural, uma certa acomodação ou até coordenação de atuação. E por isso que eles têm que ter uma atuação firme das agências reguladoras, inclusive na questão concorrencial. E as agências têm sim competência
complementar. Elas também têm como atribuição, como responsabilidade, zelar pela concorrência naquele setor que elas regulam. A palavra final em questões de concorrência é do CAD, mas elas também têm atuação nessa área. Mas com a implantação da reforma, né, que cria o novo CAD, o setor telecomunicações, por exemplo, que é um setor onde há muitas queixas, né, dos consumidores, ele passa para a jurisdição do CAD ou continua com a Anatel? Pelo texto que saiu da Câmara dos Deputados, o texto não falava sobre as agências reguladoras. Houve uma emenda no Senado que falou especificamente sobre a Anatel e dizendo que a Anatel permaneceria com as suas competências de análise de atos de concentração e também de condutas anticompetitivas, ressalvada a competência do CAD, ou seja, o CAD sempre teria a palavra final nesses assuntos, mas a Anatel teria competência para atuar antes do CAD, né? Agora, como o texto ainda está em discussão no Congresso, nós temos que aguardar a decisão final da Câmara dos Deputados sobre as emendas apresentadas para saber como vai ficar o texto final. Os consumidores, de modo geral, estão habituados a palavras como monopólio, cartel, mas tem uma palavra chamada monopsônio, ou seja, é quando o consumidor é que está agredindo a livre concorrência. Que palavra é essa? O que é isso? Na verdade, não é bem o consumidor final, seria um consumidor intermediário. O monopólio ele é do lado da venda, né? É como, por exemplo... Só um fornecedor. Só um fornecedor de um produto. Então, o monopólio, a tendência é que possa haver abusos. Digamos, é um facilitador, né? Não significa que o monopolista sempre vai abusar da sua posição. Poder econômico tem 100% do mercado. E por isso nós temos que ser firmes no monitoramento da atuação dos monopolistas, né? O monopsônio é só um comprador, né? Por exemplo, se você tem diversos fabricantes de peças de automóvel, mas só tem uma fabricante de automóvel. Então, isso seria um monopsônio, porque só tem um comprador das peças. E nós temos isso no país, por exemplo, esse tipo de consumidor? Alguns setores, nós temos mais... tem alguns setores, já passaram alguns setores ali no CAD, principalmente nesse setor, salvo engano, de folha de Flandres, que é um derivado do aço, né? Existe um monopsônio. Nós temos alguns oligopsônios, né, no Brasil. Que é um grupo de empresas, né? São poucas empresas compradoras daquele produto. Doutor Fernando, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria que o senhor usasse o seu poder de síntese para comentar três coisas. Os papéis preventivo, repressivo e educativo do CAD. O educativo, entre eles, é isso que eu estou fazendo aqui. É divulgar para o cidadão, a sociedade, a cultura da concorrência. O que é a concorrência? Por que ela é importante? Por que todos nós, consumidores, em algum momento da nossa vida, ou em todos os momentos da nossa vida, nós nos beneficiamos do ambiente em que haja concorrência entre as empresas, né? Quando numa corrida de 100 metros rasos o melhor ganha, ele ganha porque ele se esforçou para ganhar dos demais. Isso é competição, isso é concorrência. Quando as empresas sabem que elas têm que disputar com seus concorrentes a preferência do consumidor, elas vão se esforçar para investir em tecnologia, em qualidade, em preço, e isso acaba afetando positivamente toda a sociedade. A preventiva é quando nós analisamos essas fusões e aquisições para evitar a formação de grandes concentrações. Porque quando você tem muito poder econômico concentrado nas mãos de poucos, você tem uma tendência ao abuso, né? Então nós atuamos preventivamente para evitar o abuso. E repressivamente é quando o abuso acontece, quando forma-se um cartel ou quando uma empresa abusa da sua posição econômica para prejudicar os seus concorrentes ou o consumidor. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Para saber mais sobre a defesa econômica no Brasil, entre no portal do CAD, www.cad.gov.br. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, Fernando Furlan. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.